Boa noite, muita paz para todos nós e principalmente que nós possamos, na noite de hoje, aprender um pouco mais, sairmos daqui hoje com mais reflexões, com mais entendimento e com mais vontade de crescer. É isso que é o mais importante, que a gente aproveite cada lição que a doutrina nos traz para crescer um pouquinho, nem que seja 1 milímetro, já é um avanço. Que às vezes a gente coloca tanta expectativa de crescer rapidamente, mas é importante que a gente se compreenda dentro das nossas limitações. É importante que a gente tenha humildade para compreender que é aos poucos mesmo. E é assim que a doutrina nos traz histórias tão interessantes para que a gente se inspire, para que a gente veja a queda dos outros, a forma como conseguiram se levantar e traga para nós mesmos também esse sentimento de eu também consigo, eu também sou capaz. A ideia é essa. Ao mesmo tempo que as histórias são contadas de uma forma bem simples e a gente pode ir colhendo dessas histórias princípios doutrinários que são úteis para nós. Não é à toa que esses livros chegam até nós. Eles chegam com um propósito. Qual é esse propósito? Trazer conhecimento e, através desse conhecimento, trazer crescimento. Então, antes de mais nada, vamos agradecer essa espiritualidade amiga que traz essas histórias e principalmente inspira aquela cabecinha ali, ó, de falar assim, Zelinha, bora fazer os livros e etc. Bora! Então eu faço aí uma planilha na hora, faço e ela arruma gente para fazer e etc. Sempre pensando coisas novas, dona Sandra. Mas é a espiritualidade. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quando a pessoa se dispõe a trabalhar, então os espíritos chegam junto para inspirar também. E hoje nós estamos começando. Antigamente falavam assim, Zélia dá spoiler dos livros, mas agora, como é todo mundo contando, é assim, a gente vai contar umas historinhas. Perceberam, né? Sacaram, tá certo? Mas eu vai para contar mesmo. Agora, sabendo que os detalhes, aquelas minúcias vão estar no livro. Então, quem quiser adquirir e ler o livro também é bem bacana. A gente vai na sequência, mais ou menos. Hoje eu vou falar do capítulo 2 desse livro e vocês vão compreender o motivo. Semana que vem, Mário vai falar do capítulo 1. Pequenos ajustes assim, mas a gente vai na sequência. Então, o livro é esse aqui, O que Encontrei do Outro Lado da Vida, que antes tinha um outro título que não vai dar para vocês lerem aqui, mas é Perante a Eternidade. E eu vou estar falando desse capítulo 2, que tem o título Primeira Excursão. Primeira excursão para onde? Nós já vamos saber. Uma excursão, ó, joinha. Mas aí a gente trouxe esse título para a palestra de Além do Véu, primeira viagem da alma desencarnada. Para onde será que essa alma desencarnada foi? E quem será essa alma desencarnada? É uma pessoa muito especial para autor, para médium que trouxe o livro, né? Que psicografou esse livro aqui. Ele é um livro organizado pelo uma espécie de orientador da médium, que se chama Antônio Carlos. Ele escreve alguns livros e outros ele organiza. Esse ele organizou, então são espíritos diversos. Então, Antônio Carlos está para Vera Lúcia, assim como Emmanuel está para Chico Xavier. É uma espécie de curador das obras que ela recebe através da psicografia. E é claro, né, como Sandra falou, o livro mais conhecido de Vera Lúcia é Violetas na Janela. Esse livro que foi lançado em 93, mas não é o primeiro livro que ela recebeu através de sua mediunidade. O primeiro livro foi Reconciliação, que a gente já trouxe, inclusive, numa palestra aqui. Foi a primeira palestra depois da pandemia. A gente ficou lendo durante a pandemia e chegou na primeira palestra. Eu preciso contar para todo mundo esse livro, que ele é top. Reconciliação, um livro excelente. Mas esse capítulo 2 do livro que encontrei do outro lado da vida, ele tem a ver com Violeta na Janela. Ele tem uma conexão que nós já vamos compreender. Mas antes vamos falar um pouquinho de Vera Lúcia. Sandra pediu que eu falasse dela. Ela é uma pessoa assim, gente como a gente, que nasceu numa época, ela nasceu ó, em 48, fala ali em cima, ó, ela é de 48, então atualmente ela é uma senhorinha dos seus 70 e poucos anos, 76, muito bem, eu gosto de gente bom de matemática, 76 aninhos, ela é de 48 e
Bom, as pessoas que nasciam em 48 tinham, digamos assim, classe média, tinham uma certa expectativa que ela foi seguindo. Então, né, família de classe média, aí se casou, teve filho, teve neto, dona de casa, etc. Só que com um diferencial. Desde muito pequena, via e ouvia espíritos. Numa família católica. Poderia dar muito errado isso. Poderia dar muitas sessões de exorcismo assustando a criança. Mas era uma família compreensiva, que antes de ser católica era cristã. E sendo cristãos, seguindo o exemplo do Cristo, a gente busca ser misericordioso e compreensivo com as pessoas. E bem assim foi essa família, esses pais. Receberam, né, as orientações, porque a espiritualidade sempre dá um jeito da informação chegar, mas eles levaram para compreender melhor isso que estava acontecendo com a filha deles, levaram para um centro espírita. E aí Vera foi encaminhada para os estudos, para a evangelização infantil, para os estudos, para o estudo mediúnico, a preparação, e daí vem a primeira lição para nós. Nós não conseguimos nada simplesmente pelo fenômeno. O fenômeno em si, até estava conversando agora há pouco com o Marcelino, o fenômeno em si, a gente vê bastante. Já existem muitos relatos. Existe fora da doutrina espírita, mas dentro do espiritismo a gente encara de que forma? Qual é a utilidade disso? A que propósito a mediunidade se presta dentro da doutrina espírita? E é o propósito de socorrer e consolar. E a gente só consegue fazer isso se estivermos equilibrados. E para haver equilíbrio é preciso haver também conhecimento. Por isso que nós insistimos tanto na questão do estudo. E Vera estudou, viu? Vera estudou. Vera fez todos os estudos e depois ela foi preparada pela espiritualidade na psicografia por no mínimo 9 anos. Mas o primeiro livro dela foi depois de 12 anos, que foi o livro Reconciliação. E daí a gente já começa também a ter um filtro para compreender e para orientar quando, e acontece, gente, quando de repente aquela pessoa chega no centro espírita, primeiro dia, e fala assim: eu sou médium. Inclusive, já estou psicografando uns livros aqui e quero mostrar. Aquela pessoa que ainda não está preparada. Então, é necessário essa orientação para a pessoa que, olha, você precisa se preparar. Você pode até ser médium, mas é necessário, antes de mais nada, se conhecer. Para que dentro da mediunidade a gente não se torne vítima de espíritos brincalhões que querem jogar com a nossa vaidade. Porque vamos combinar, todo mundo aqui é orgulhoso, egoísta e vaidoso, em níveis diferentes e tentando se livrar dessa problemática. Mas nós somos. Da gente mesmo, nós somos humanos, num planeta de provas e expiações. Não dá para a gente achar que já está perto de ser espírito puro. Nós temos esses problemas. Então, a ideia é essa, a gente se compreender e se auxiliar e trazer essas informações de que Vera teve que estudar e estuda. E a cada experiência vai adquirindo mais conhecimento também. E uma outra coisa que, para mim, dá um lastro para a obra dela é que os direitos autorais são cedidos para instituições. Tanto a instituição de origem dela, como outras que ela conhece, seja da cidade, seja de outras cidades. Alguns acham que não, que tudo bem o médium receber os direitos autorais, mas assim, eu no meu preconceito, acho que dá um lastro para o médium, acho que segue aquela máxima do Cristo, né, que é dai de graça o que de graça recebestes. Prosseguindo, então. Bom, todas essas informações estão numa entrevista dela, e inclusive no final da entrevista, o jornalista fala assim: e agora, Vera, o que vem aí pela frente? Ela fala: não faço a menor ideia. E quando ela fala assim, é muito importante a gente compreender que ela está se colocando como canal. E o canal, o telefone, às vezes não tem ideia de qual que vai ser o próximo telefonema. E é isso que o médium é. No início do livro dos médiuns, Kardec fala assim: o médium é uma criatura sem importância. Aí fala assim: vixe, Kardec já esculhambou com os médios todinho, né? Mas não é, gente. O que ele está falando? Que o mais importante é a mensagem. Quando a gente recebe uma mensagem no WhatsApp, e essa mensagem é maravilhosa, a gente fica endeusando o telefone?
porque ele trouxe aquela mensagem? É a mesma coisa da gente endeusar o médium. O médium é só o canal através do qual a mensagem chega. E é assim que Vera se coloca. Por isso que eu gosto bastante da obra dela. Eu acho ela muito autêntica nesse sentido. Para contar o capítulo de hoje, eu tenho que começar por Violetas na Janela. Olha aí. Num trechinho, quem leu Violetas na Janela aqui, levanta a mão, por favor. Eu? Poucas pessoas. Gente, é maravilhoso. Tem para vender na livraria. Podem comprar, Sandrinha leu. Podem comprar. Tem para vender, Sandrinha? Deve ter. Comprem e leiam. Tem PDF circulando aí também, mas quem gosta do livro no papel, é uma leitura leve, é uma leitura agradável, é uma leitura que aquece o coração e traz esperança. Mas eu não vou contar Violetas na Janela, porque não é para isso que eu vim hoje. Só tem que é o seguinte, é uma sobrinha de Vera que desencarna, e já estou contando, né? Que desencarna, e aí ela tá, logo que ela chega naquele hospital, no plano espiritual, ela vê um senhor que é muito simpático, muito amoroso, mas assim, em princípio ela não conhece, mas ele fala assim: sua avó está aí fora, esperando para falar com você. Ela, pronto, pois pode mandar entrar. E entra. E é justamente a esse trecho que eu estou me referindo, quando ela fala: vovó entrou no quarto de mansinho, estava diferente, estava mais bonita. Essa vovó aí é a mãe de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, a vovó Amazilis. E Patrícia, que é quem escreve, o espírito que escreve Violetas na Janela, é sobrinha de Vera. Os pais de Patrícia, inclusive, trabalhadores de uma casa espírita, e Patrícia também, antes de desencarnar, aliás, depois de desencarnar também, trabalhava na casa espírita. Então, é dessa pessoa que nós estamos falando. Porém, lá no outro livro, onde ela vai contar como foi a desencarnação dela, eita, coisa boa ficar sabendo essas coisas, né? Da vida dos outros, coisa linda. Mas tem muito ensinamento a desencarnação dela. Então, ela vai contar, nesse capítulo 2, do nosso livro de estudo, ela vai contar que ela estava doente há muito tempo, lutando contra um câncer. Ela tinha consciência que era uma questão de tempo até ela desencarnar, e nessa altura dos acontecimentos ela já estava hospitalizada. E ela conta, e aí eu fui enfraquecendo, 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 entrei em coma. Eu sabia que eu estava em coma porque eu ouvia as pessoas falarem, mas eu não conseguia falar de volta. E o meu pensamento era assim, um vai e volta, não era um pensamento contínuo. Veja que era um coma semiconsciente. Então, ela ouvia as pessoas, os encarnados, mas ao mesmo tempo ela via alguns desencarnados. Então, de vez em quando, ela revia os acontecimentos da vida dela, da infância, e aquele vai e volta da consciência, mas ela não conseguia se comunicar com as pessoas nesse coma. E entre os desencarnados, aliás, entre as pessoas no quarto que ela via, porque ela não diferenciava muito bem quem era encarnado e quem era desencarnado, entre as pessoas no quarto, ela falava: eu via um rapaz e eu achava que era o meu filho mais velho, José Carlos. E mais tarde eu fui descobrir que não era, não. Era um outro filho meu que desencarnou quando era bebê. Era o Walter, um outro filho. E é com esse outro filho que ela vai conversar logo que ela desencarna. Bom, esse estado de coisas foi evoluindo, evoluindo, e ela fala assim, até que eu dormi. Olha, para quem não sabe como é morrer, ela já está contando aqui. Até que eu dormi. Eu dormi. Quem tem curiosidade não está querendo a prática hoje, né? Pode deixar para mais tarde. Nada disso. Ela falou, eu dormi, e aí eu acordei, achei até que estava no mesmo hospital. Mas não, eu estava num outro hospital, e nesse outro hospital, a enfermeira me explicou que eu já tinha desencarnado, meu corpo físico já tinha morrido. E nesse novo local, o engraçado é que eu me sentia um pouco melhor, mas eu ainda estava doente. E eu falava, mas moça, como é que pode? A gente desencarna e continua doente? Aí a moça falava assim: olha, é porque o seu perispírito recebe os reflexos do corpo. No corpo carnal ela estava doente, então ela acostumou a pensar nela mesma como uma pessoa doente. E bem assim, levou essa característica junto com ela quando ela desencarnou. E aí a enfermeira falava assim: pense em você mesma, sadia. E aí você vai ficar sadia. O que a gente aprende daí? Que o nosso perispírito, ele vai ser moldado de acordo com o quê? Com os nossos pensamentos. Com o nosso estado de espírito, por assim dizer. E bem assim, ela foi
informada, conversou com esse filho falou assim, minha mãe, olha, eu sempre visitava vocês, eu tenho um vínculo com você e com o meu irmão José Carlos. É porque ela falou assim, esse meu filho, ele assumiu a forma da encarnação anterior, que ele desencarnou bebê, mas ele continuou parecido com o meu filho, José Carlos, que já era adulto, encarnado. E aí ele falou, é porque nós temos um vínculo e com você também. Então eu sempre estava lá em casa. E quando eu soube que você ia desencarnar, eu fui então auxiliar. Só que a Masílis, muito ligada à família, sabe aquela matrona assim? Muito ligada aos filhos, tinha que cuidar de todo mundo, e aí chegam os netos, tem que cuidar dos netos também. E ela falava assim, mas eu sinto muita saudade, eu sinto muita falta da minha família. Eu estou muito triste, eu estou sofrendo. E quando a pessoa se coloca nesse lugar de tristeza, ela não consegue se curar. Por quê? Porque ela vai se envolvendo em autopiedade. Meu Deus, como eu sofro. Como eu sofri para desencarnar. Nem sofreu, dormiu e acordou no outro, né? Mas vamos lá. Como eu sofro, porque eu fiquei doente, porque foi muita coisa. E a minha família, quem que vai cuidar deles? E a enfermeira falava assim, dona Masílis, não queira não, fica pensando na sua família. Não queira estar em casa. Eu preciso voltar para casa, que a saudade é muita. E a enfermeira, dona Masílis, olha, as coisas não são mais do jeito que eram antes. As coisas materiais, para a senhora, perderam o sentido. Por quê? Porque a senhora já se desembaraçou dessas coisas materiais. Ela não aceitou. Ela ficou naquele pensamento de eu quero ver, eu quero encontrar, eu quero voltar e etc. Até que, puf, quando ela viu, um dia eu quis realmente voltar, queria estar, pensou com tanta intensidade na casa dela, que aí do nada ela voltou. E ela fala assim, voltei mesmo sem saber como. O pensamento, lembra, onde está teu tesouro, aí vai estar o seu coração. O tesouro dela estava junto da família. E foi lá que ela se colocou. E Jesus fala bem isso, né? Se a gente está aqui, mas está com o pensamento em outro lugar, é nesse lugar que nós estamos. Só que ela, desembaraçada dos laços carnais, foi. Simplesmente volitou na velocidade do pensamento até o apartamento dela. Qual foi a primeira reação dela? O que vocês acham? Yes! Estou em casa. Vou ficar por aqui mesmo. Problema. No início gostou, depois percebeu que ela não conseguia sair de casa. Por quê? Ela não era somente o perispírito, matéria sutil? Por que ela não conseguia sair de casa? Padrão mental muito baixo, muito ligada ainda à matéria, muito apegada. Não conseguia sair de casa. Nem todo espírito desencarnado consegue atravessar a parede, minha gente. Isso é ótimo. Isso é um mecanismo. Agora todo mundo vai trancar a casa para não entrar espírito, né? Mas às vezes a gente passa a chave, mas chama a criatura com o nosso pensamento, perdendo a paciência, brigando com as pessoas dentro de casa, insultando pai, mãe, filho, primo, falando mal do cunhado. Selminha falou, esse negócio de falar mal dos outros aí, minha gente, atrai. Então ela não conseguia sair de casa. Aí ela foi se aborrecendo, dormia, acordava, andava pela casa, pronto, agora estou presa aqui, não sei nem voltar para a colônia. Começou a sentir fome, voltou a sentir as dores, começou a piorar a saúde. E aí ela foi entrando num estado mental alterado de perturbação. E ela conta, né? Voltei mesmo sem saber como, não conseguia sair, não conseguia voltar, sentia fome, sentia sede, voltou a adoecer, comecei a ficar perturbada. Ora, eu lembrava que eu estava desencarnada, ora eu esquecia e achava que eu estava encarnada e ninguém me visitava. Que tristeza que dava. A casa até que estava limpinha. Por quê? Porque de vez em quando as filhas iam lá dar um grau. E um desses dias entrou uma filha dentro da casa dela. Ela falou, oi, que joia, vou encontrar com a minha filha. Obviamente, a filha não a viu. Então, mais frustração, que ela não conseguiu falar com a filha, abraçar a filha, nada disso. E num suspiro, assim, a filha, né, fazendo a faxina, falou assim, nossa, faz 6 meses que mamãe morreu. Ela, vixe Maria, já faz 6 meses que eu morri e eu tô aqui marcando bobeira. Não consegui voltar para minha família, não consigo voltar para o posto de socorro. O que eu vou fazer, meu Deus? Mas naquela perturbação ela não conseguia fazer muita coisa. Porém, e sempre tem um porém, tinha gente que se preocupava com ela e que a amava. E até por isso, um dia ela ouviu alguém dizer, vem minha irmã, eu ajudo você. Viu uma figura iluminada
Aí sim ela falou, pronto, agora eu tô salva. E ela diz, essa figura pegou na minha mão e rápido como um relâmpago, de novo, na velocidade do pensamento, rápido como um relâmpago, fui colocada ao lado de uma senhora. Percebi a diferença entre nós. Ela era encarnada. Onde que ela estava? Numa reunião mediúnica, para se comunicar através da psicofonia, para receber fluidos do médium e dessa forma melhorar das dores. Acontece muito na reunião mediúnica dos espíritos chegarem em sofrimento e após a comunicação mediúnica melhorarem de dores, melhorarem de incertezas, readquirirem a consciência da sua real situação e saírem dali para um socorro junto a amigos espirituais, aos socorristas. E foi exatamente assim que aconteceu com ela. Ela falou, de repente eu me vi ali e eu percebi que eu era diferente daquela senhora. Ela estava encarnada e eu estava desencarnada. Eu falava e ela repetia o que eu falava. Parecia um eco. E aí ela olhou em volta, quem que estava na sala? E ela fala assim, eu olhei para os lados para entender onde é que eu estava, e aí eu vi a minha filha Vera orando. Por que ela foi socorrida? Ela já estava num estado de perturbação. Por que ela foi socorrida? Prece intercessória. Vera, que era médium, e juntamente com as filhas, oraram pelo bem-estar da mãe. No livro fala que é Vera, mas a família toda. E aí a gente vê a importância de, primeiro, quando alguém muito querido nosso desencarna, a gente desejar que a pessoa esteja bem. Não ficar com aqueles pensamentos, fulano, o que vai ser de mim sem você? A minha vida, não sei o que lá. Isso é egoísmo. Isso é obsidiar o desencarnado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses pensamentos. E alimentar pensamentos do tipo, olha, eu te amo, eu estou com saudade, mas principalmente eu quero que você esteja bem. Para que a pessoa fique bem. Então, isso sim é pensar naquele que se foi com amorosidade. E bem assim essas filhas estavam fazendo. Por conta disso, alguém vai lá auxiliar Dona Masílis. E ela fala assim, olha, eu olhei para os lados, aí vi minha filha Vera orando e eu chorei de emoção. Ela falou, agora vão me levar de volta. E realmente ela é levada. E aí, quando ela é levada, aprendi minha lição, minha gente, não quero mais voltar para minha casa. Não quero mais ver a minha família, a não ser que eu seja autorizada. E começou para ela uma nova etapa na vida dela. Então, veja, uma senhorinha amorosa, que cuida da sua família, que ama a sua família, porém foi pega de surpresa pela desencarnação. E aí a gente para e pergunta: nós estamos prontos para desencarnar? Não queremos hoje, ninguém quer. Se alguém falar que está pronto aqui, não é porque vai desencarnar hoje, não. Um dia desses, Joel estava falando assim, se Bezerra de Menezes te convidasse para jantar hoje à noite, você ia falar, não ia não. Não ia de jeito nenhum. Aí Mário, meu esposo, falou, eu ia. Eu falei, pois vai sozinho, porque eu não vou. A gente tem que querer viver, mas a gente tem que estar preparado para a passagem. Sabendo que todos nós vamos fazer e aceitar o momento da forma como ele se apresentar. E aí, no retorno, ela fala, agora sim. Aí foi para a escola. Essa é uma outra informação. Foi para a escola, gente, uma velhinha. Às vezes a gente fala assim, estou velho, não vou mais para a escola, não. Quando desencarnava para a escola. Mas aí ela foi aprender a viver desencarnada. Então, a pessoa, lá no livro Violetas na Janela, conta, quem leu sabe. A pessoa aprende a não precisar mais se alimentar e, portanto, não precisar mais ir ao banheiro. Olha que top. Não precisar mais tomar banho, você só mentaliza que está limpo e você está limpo. Show, né? Todas essas coisas. Aprender a controlar a volitação, porque o que aconteceu com a Masílis foi completamente descontrolado. Então, aprender todos esses aspectos. Ela foi estudar. Levou anos para ela ter autorização de voltar a ver a família. E aí ela fala assim, cheguei em casa para a primeira visita, quem estava em casa? Vera. Vera, médium, clarividente, clareaudiente, virou para ela e falou assim, oi, mamãe, veio visitar a gente, que coisa boa. E ela pôde conversar com a filha. Muito emocionante deve ter sido esse momento. Mas ela voltou, visitou agora preparada, agora com autorização, agora de uma forma disciplinada. E ela teve notícia, porque ela teve 13 filhos, 7 desencarnados. Gente do céu, eu falei, é muita coisa, né? É muito filho e muito filho desencarnado. Mas é daquela época, era assim mesmo. Mãe de Vera, Vera nasceu em 48, sei lá quando é que a Dona Masílis nasceu.
fazer as contas aí. Começo do século XX, né? Então, 7 desencarnaram. E aí ela ficou sabendo que 5 daqueles 7 já estavam reencarnados em outra família. E ela pôde visitar, ver como estava, etc. E tinha 2 no plano espiritual. Um que era esse que ajudou o desenlace dela, e uma outra filha que estava num plano bem superior ao dela. Outra lição, muitas vezes os nossos filhos são mais adiantados do que nós. O que não quer dizer que a gente não deva educar e disciplinar os filhos. Falar, é um espírito de luz, não vou educar não, vou deixar fazer o que quer. Não, não, de jeito nenhum. Porque vem como nosso filho, porque precisa da nossa orientação e também do nosso amor. Mas tinha essa filha e tinha Walter, que ele conta, então, não, eu sempre visitava você. Esse Walter tinha desencarnado bebê e ao desencarnar bebê, ele voltou à forma perispiritual da encarnação anterior. E isso é mais uma informação para a gente. Tem, não somente nesse livro, mas no livro Flores de Maria, tem a informação de que crianças que desencarnam até 7 anos podem continuar na forma perispiritual de criança ou podem assumir a forma da encarnação anterior. Depende do quê? Muitas vezes depende até da própria criança. Tem um caso desse, aqui eu não vou contar todos os casos, porque aí é spoiler do spoiler. A excursão que o capítulo fala, é que ela fala assim, em um dos cursos que eu fiz uma excursão com a galera por um umbral. Mas tipo assim, excursão de escola. Só que foi 28 aprendizes daquele curso, um grupinho, pegou o aeróbus e foi lá para a região umbralina. E ela vai descrever alguns aspectos dessa região, mas antes de falar do umbral, é importante ver a descrição que ela faz do posto de socorro. E é bom a gente lembrar que existe posto de socorro, por quê? Porque é a mensagem que nós precisamos o tempo todo de que Deus não nos abandona. Existe sofrimento, existe, mas do lado do sofrimento está ali o socorro. Então ela fala, gente, o posto de socorro é uma ilha de luz dentro daquela região de tristeza. Então muitos canteiros floridos e mais ainda, tem vários postos de socorro pela região. Ela falou, a gente visitou a região do Umbral, somente que era atendida ali pela nossa colônia São Sebastião, que é uma colônia ligada à cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, que é também a colônia onde Patrícia, de Violetas na Janela, foi. E ela falou, e a gente foi somente nessa região aí cheia de canteiro florido, é um lugar bonito, é um lugar de paz, mas é um lugar simples. E é bonito pela simplicidade, pelo acolhimento das pessoas, com salões para a gente confraternizar uns com os outros, os trabalhadores, os visitantes. E as enfermarias sempre lotadas. Enfermaria sempre lotada significa que muitas pessoas são socorridas, se a gente olhar para o lado bom. Eu posso olhar para o lado ruim e falar, vixe, superlotação até no posto de socorro do Umbral. Isso é olhar para o lado ruim. Só falta dizer que falta equipamento, falta material para fazer curativo. Isso é olhar pelo lado negativo. Mas eu posso olhar para o lado positivo e falar, se está cheio, que bom. Muita gente está sendo socorrida. E são socorridos mesmo. E tem os socorristas, que são os trabalhadores dos postos de socorro, que diariamente saem para ver aquelas criaturas que já estão prontas para serem recebidas, porque não adianta também trazer uma pessoa que não está pronta, porque ela vai tocar o terror ali e vai atrapalhar o socorro daqueles outros que já estão prontos para ser socorridos. E aí ela vai falando várias coisas. Ela fala assim, olha, a paisagem é triste, o cheiro é péssimo. Então, até a gente ali que era estudante, excursionista, a gente é orientado assim, não se deixe abater emocionalmente. Venha, mas venha com coragem e com otimismo. E isso é mais uma lição para nós. Às vezes a gente não está numa situação péssima, seja em casa, seja no trabalho, seja, sei lá, na roda de amigos, no grupo do WhatsApp. Acontecem coisas que você fala, vixe, tá o caos aqui agora. Mas nós podemos optar. A gente pode entrar naquela vibe, mas a gente pode também não se deixar contaminar. E é o que é dito para aquele grupo de excursionistas. Não se deixem contaminar por esse ambiente. Pode ser um ambiente triste, pode ser um ambiente sombrio, mas Deus está presente também. E Deus está atendendo cada um nas suas necessidades, porque nós somos pessoas diferentes, com necessidades diferentes. Isso que é importante a gente entender. Não tem ninguém abandonado ali.
Tá todo mundo vivenciando o que precisa vivenciar. Ah, mas a vegetação era péssima, Zélia. Árvores retorcidas, enegrecidas, grama rasteira. Sim, mas servia de alimento para quem estava ali. Vixe, mas tinha uns animais feiosos. Aí ia falar, olha, não dá para dizer que os animais tinham beleza, mas eles também tinham utilidade. Naquele cenário ali, esses animais, muitas vezes, eles se alimentavam de fluidos nocivos. André Luiz fala isso também no livro Os Mensageiros, que havia aves no umbral que se alimentavam de fluidos deletérios. E dessa forma ajudavam a sanear o umbral, essa região. Então a gente pode sempre ver pelo lado bom, e é isso que ela vai trazendo para nós. Todos sofrem. O orientador fala: olha, todo mundo aqui sofre, mas tem uns que falam que estão bem aqui. E esses são os mais sofredores. Por quê? Porque nem despertaram ainda para a real situação que eles estão vivenciando. Então ela fala: olha, tem vários tipos de sofredores. Tem alguns que andam em bando, grupos de arruaceiro, cantando. E aí, olha, dá uma olhada. Eu falei: vixe Maria, o que será que eles estão cantando? Cantando canções da moda, blasfêmias e músicas eróticas. Aí eu fiquei tentando imaginar algumas músicas aqui, mas não rolou. Cada um que pense a sua ou não pense, melhor nem pensar. Mas, e aí fala assim: olha, todo mundo ali é sujo. Mas esses aí se vestiam com cores vibrantes, extravagantes, mas não era todo mundo que era assim, não. Apesar de todo mundo parecer meio enlouquecido, meio fora da realidade, tinha esses grupos de arruaceiro, que aqui entre os encarnados a gente vê também, né? Aí fala assim: não, mas tinha outros que andavam sozinhos, andavam tristes, ou então ficava amuado em algum cantinho. Aqueles já estavam pensando na sua situação. Então, de uma certa forma, já estavam melhor ou menos pior do que os outros que estavam ali fingindo uma falsa alegria, que não tinham ainda consciência da sua situação. E tem ainda aqueles que são presos e escravizados, mas também é uma oportunidade essa prisão, essa escravização, da pessoa refletir sobre a própria situação. E às vezes essa reflexão começa assim: meu Deus, eu fui tão bom, eu estou sendo injustiçada, eu não sei o que eu estou fazendo aqui nesse buraco, nessa caverna. Só que com o passar do tempo, ela fala, eles começam a sentir um remorso destrutivo. Então, parte da revolta, achando que está sendo injustiçado, para um remorso destrutivo. Pensando bem, eu fiz muita coisa ruim. Quer saber? Eu mereço estar aqui. Eu tenho mais é que ser punido mesmo, passar o resto da vida aqui, o resto da eternidade, no caso, passar aqui e tal. Mas isso também é uma fase que evolui. Evolui para o arrependimento sincero e humilde, que significa o quê? Desejo de reparação. E quando chega nesse ponto, a pessoa se reconhece como filho de Deus. E se reconhecendo como filho de Deus, vai pedir ajuda. E é nesse momento que ele é resgatado. Olha que processo bonito. Em que fase será que nós estamos? Será que nós estamos reclamando da vida, achando que Deus não existe, que Deus é injusto, que colocou a gente por engano na família errada, que é uma família de encrenqueiro, nós que somos esses espíritos de luz? Se estivermos pensando assim, estamos na primeira fase da etapa. Então é bom para a gente já ir acordando, né? Para economizar tempo, gente. Para quando chegar lá e falar: opa, chega aqui, olha, reconheço meus erros, Senhor, me ajuda. Me ajuda que eu sei que eu pisei na bola. Manda socorro aí, que juro que eu me comporto. Que nem a Amazilis quando voltou lá para o posto de socorro. E muitos não conseguem sair realmente sem a ajuda dos socorristas. Alguns não conseguem nem se mexer, outros estão prisioneiros em cavernas, em cidadelas, em masmorras e etc. Mas onde quer que estejam, se chegarem no ponto de ser ajudados, vão ser ajudados. E mais ainda, oportunidade. Tem pouco socorrista, gente, tá? Tem vaga para esse emprego. Alguém? Agora não, né? Deixa para lá. Outra hora, quem sabe. E ela fala assim: gente, um dia tava a galera e começou uma tempestade. A gente estava lá no meio do umbral e começou uma tempestade. E aí a gente começa a pensar certas coisas. Veja só, se vocês não pensaram, eu vou pensar e vou perguntar. A região umbralina, segundo as descrições, é uma região próxima da crosta. Tanto próxima geograficamente, quanto próxima no nível vibratório. Ou seja, nós estamos afinizados de uma certa, em alguns momentos, pelo menos, da nossa vida, aqueles momentos que a gente se comporta mal, que todo mundo, aquele momento que a gente perde a paciência no trânsito, aperta a buzina, aquele momento que o motorista do Uber cancela a corrida, né, Breno? Diga aí.
cancela a corrida e aí a gente baixa o padrão vibratório. Nós estamos em sintonia com o umbral. Então, o umbral está próximo de nós. Mas geograficamente também está próximo. E o pessoal fala, quem está ali no umbral não vê o sol. É uma região escura que está envolvendo a Terra e etc. E como é que a gente vê o sol daqui da crosta? Já que vocês não me perguntaram, eu pergunto. Como é que a gente vê o sol? E não vê o umbral? É porque é feito de matéria sutil, de matéria mental, gente. Por isso que a gente não vê. Nem por isso deixa de existir. Existem tipos de matéria que o nosso olho biológico não é capaz de detectar. Porém, o nosso perispírito detecta. Então, naquele dia em que a gente vai dormir com raiva de alguém e depois tem aquele pesadelo que estava num lugar péssimo, com pessoas péssimas, acontecendo coisas péssimas, vamos compreender que deveríamos ter perdoado e feito uma prece antes de dormir, que poupava essa visitinha indesejada para essas regiões. Então, o nosso perispírito, sim, pode ver. Com o olho biológico, não. Por isso que a gente vê o sol, porque não enxerga essas regiões. Nem por isso elas deixam de existir. E ela fala assim, a tempestade é assustadora. Muitos raios, uma coisa, muita lama, etc. Mas também ela tem a sua utilidade. Qual é? Purificação. Depois da tempestade, até o ar fica mais leve. Então, tudo tem a sua razão de ser na economia da vida. Deus não faz coisas inúteis. Se está acontecendo alguma coisa com a gente nesse momento que está nos fazendo sofrer, essa coisa tem uma função. Pode ser um aprendizado, pode ser um resgate. Eu gosto muito de olhar para as pessoas com quem eu tenho encrenca e falar assim, muito provavelmente eu fiz alguma coisa para essa pessoa. Então agora eu tenho que me desdobrar para me afinizar com ela. É muito mais fácil quando a gente põe a culpa na gente mesmo. Porque se você pensar assim, não vou com a cara de fulano, acho que ele me matou na vida passada. Aí fica difícil da gente fazer as pazes. Mas é importante a gente lembrar as palavras do Cristo. Reconciliai-vos com os inimigos enquanto o quê? Estais no caminho. Então é aqui, encanados, que nós vamos nos reconciliar. Que nós precisamos fazer essa reconciliação para fazer valer a pena tudo que nós estamos recebendo gratuitamente aqui. A nossa vida, o nosso corpo, o ar que nós respiramos, a nossa saúde e por aí vai. Não vou listar não, mas está na conta, viu? Não achem que não está. Então, o que, que acontece? Antes de contar o final, tem alguns detalhes que eu quero repassar rapidinho aqui, antes da gente finalizar. Tem muito conteúdo doutrinário nesse conto. E Sandra fez uma recomendação especial. Zélia, vai lá, conta a história. Eu não contei só a história de Vera, contei a história de Vera, da mãe de Vera, da sobrinha de Vera, dos primos de Vera, foi todo mundo, a família toda foi contemplada. Mas enquanto a gente ouve tudo isso, é bom a gente ir consolidando esses conteúdos. Então, veja só, a desencarnação pode ser tranquila. É importante que a gente vá se trabalhando para ter uma desencarnação tranquila. Quando que não é tranquila? Quando a gente se apega demais, quando a gente resiste, quando a gente não aceita. Somos sempre amparados, aceitando ou não aceitando esse amparo. Então, cabe a nós escolher. O amparo está aqui agora, nesse momento. O amparo está quando a gente sair na rua, quando a gente chegar em casa, tem amparo. Mas às vezes a gente não aceita, a gente se rebela. É como você está do lado da criança, a criança fazendo a lição ali, você está aí para dar uma forcinha, mas é ela que tem que fazer. Aí ela se revolta. Você também não faz nada por mim, você não faz as contas, minha neta. Vovó, faça essas contas aqui para mim. Eu não vou fazer. Não vou fazer. Você que vai fazer. Se precisar da minha ajuda, eu estou do seu lado. Ah, também você nem me ajuda, não faz nada por mim. A gente faz isso, faz feito criança diante de Deus. Mas o amparo sempre está aí. Nosso condicionamento mental é que vai determinar a saúde do nosso perispírito. Como é bom saber, né? Gente, se desencarnar, aceita. Aceita para não dar problema, para não ter que passar. Ela não veio relatar a experiência dela, para quê? Para que quando a gente passar... Opa, não vou fazer que nem Dona Mazilis, não. Família, ficou aí na terra, não quero nem ver. Eu falo para Mário, se eu desencarnar antes de você, nem precisa se empolgar, não vem visitar. Eu vou seguir em frente, seguir em frente. Pois é, o valor da prece intercessória, essa família que orou por ela quando ela não estava em condição, mas mesmo assim ela recebeu socorro, por quê? Porque alguém orou por ela. Vamos orar pelas pessoas que nós amamos e principalmente pelas pessoas que a gente não ama muito. Vamos pedir.
auxílio para a gente começar a tolerar. Se não dá para ser amai-vos uns aos outros, lá no Evangelho está escrito, Evangelho segundo o Espiritismo, tolerai-vos uns aos outros, para aprender a amar depois. Já é o primeiro passo. Os sofrimentos, se existem, tipo na região umbralina, esse sofrimento não é eterno. Não existe condenação eterna. Pode ser tão longa quanto a gente se imponha, mas eterna nunca vai ser. Por quê? Porque Deus tem planos para nós. Quando nos criou, ele já vislumbrou a gente como espírito puro. E é isso que nós vamos nos tornar, espíritos puros. É esse o plano de Deus para cada um de nós, evoluir. Nós podemos ficar empacados o tempo que a gente quiser, mas fatalmente a oportunidade de evolução vai vir. Pode vir pelo amor. Se a gente não aceitar pelo amor, o que acontece? É, isso aí. Trabalhar é preciso. Então, mais do que nunca, vamos nos conscientizar disso e começar agora, por que não? Começar o trabalho desde já, seja no que for. Não pense em coisas grandiosas, vamos fazer pouquinho, porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quando a gente faz um pouquinho, aparece mais um pouco. E se a gente aceitar, aparece mais um pouco e assim por diante. Finalmente, o fim da história, que está lá no Violetas na Janela. Dona Amazilis, já totalmente adaptada, trabalhava naquele mesmo hospital da colônia São Sebastião, onde Patrícia é acolhida no seu desencarne, como é narrado lá no livro Violetas na Janela. E ela é especialista em atender os realmente enfermos de espírito. Não consigo nem pensar na qualidade de paciente que é esse, mas são socorridos também. No livro Violetas na Janela, Patrícia mora durante um tempo com a vovó Amazilis. A vovó Amazilis morava numa república de velhinhas. Eram as amigas dela, que moravam numa casa muito bonitinha, toda florida, simples, porém bonita e aconchegante. E Patrícia passa um tempo lá antes de seguir em frente para outros estudos, outros trabalhos e etc. E aí está contada a história de Dona Amazilis. E nós finalizamos esse capítulo 2 na esperança de que tenha sido útil para cada um de nós esses aprendizados. Para mim, tem sido muito útil essas leituras, que é sempre bom ler, depois reler. Alguma informação que a gente perdeu na primeira leitura, a gente pega depois e assim prosseguimos nesse aprendizado. Muita paz.